Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Martins, sou membro do Menos Imposto por Favor. No nosso último podcast eu falei que teríamos alterações aí a partir de segunda-feira a respeito das relações laborais, né? Medidas do emprego, medidas do governo tentando proteger o emprego. E aí foi editado hoje na madrugada, foi editado e publicado a medida provisória 927 de 2020. Essa medida, ela em soma com o decreto da calamidade pública, veio para poder tentar proteger as relações de emprego, né? As relações entre patrão e empregado, dando mais modernidade a essa relação para poder atender aos tempos agora que nós estamos de excepcionalidade, que seria aí a pandemia do Covid-19, né? E aí nós temos aqui, eu dei um título que é O Dia em que o Trabalhador Parou, fazendo uma alusão, parafraseando a música de Raul Seixas, né? O Dia que a Terra Parou. E minha preocupação aqui, ela visa mais sobre a questão do emprego, né? Eu sei que é necessário que todos que serviços não essenciais estejam colocando os seus empregados em quarentena, né? Mas a gente tem que analisar isso sob o prisma das empresas, sob o prisma do faturamento, que com toda certeza vai ser um desastre, uma bomba atômica na economia. Isso já está se desenhando. Empregados, recentemente um empregado agora me ligou, já disse que foi demitido, e o que fazer, e não tem o que fazer. As empresas vão demitir, elas podem demitir, se pagar os direitos totais, sem problemas. O que nós temos aqui é o seguinte, até aqui sobre um artigo que o presidente da XP Investimentos diz que o número de desempregados será na proporção de 40 milhões, e que só um plano estilo Marshall para suavizar a situação catastrófica. Para aqueles que não se lembram, o plano Marshall ele foi o plano que os Estados Unidos fez para poder tentar salvar a Europa da Segunda Guerra Mundial. Só para vocês verem então o que nós estamos falando agora sobre essa crise que já nos assola, né? Não só crise de saúde, mas agora crise também econômica, né? Uma crise de desemprego em massa. Bom, prazo de duração até o dia 31 de dezembro de 2020, tá? Que é o prazo de duração do decreto da calamidade. Isso pode ser prorrogado ou não, ou até mesmo antecipado, enfim. Acordo coletivo emergencial, né? Esse acordo coletivo que não se pode transacionar seria despedida arbitrária, são medidas que estariam dentro da Constituição, consideradas até, no meu ver, cláusulas pétreas. Despedida arbitrária, alegando motivo de calamidade como pano de fundo, né, só por conta da calamidade, sem provar que a empresa está passando por dificuldades, sair demitindo seus funcionários. Isso daí seria uma forma de despedida arbitrária que poderia ser combatida pela Justiça do Trabalho. Diminuição do salário ao limite salarial mínimo, né? Então, isso não pode abaixar menos que o mínimo, você não pode abaixar os salários. E também aos pisos das categorias, que se caso a função tiver categoria estabelecida com piso salarial, não pode ser abaixo do piso salarial. E a proteção de salário, né? O próprio presidente da República, ele fez a revogação do artigo 18, o artigo 18 que tratava da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses para estudo, onde a pessoa ficaria sem salário, receberia talvez uma bolsa, o patrão poderia pagar ou não essa bolsa. Enfim, isso daí traria para as relações laborais um distanciamento muito grande, uma insegurança jurídica para o empregado muito grande, e, na minha visão, uma inconstitucionalidade, porque a Constituição protege o salário. Enfim. Agora nós temos o teletrabalho. Isso aqui para mim foi uma medida muito boa, porque na CLT o teletrabalho é muito rígido, muito fechado. O patrão tem que disponibilizar equipamentos, tem que disponibilizar meios,
teria que pegar autorização de sindicatos, autorização de secretarias, Superintendência Regional do Trabalho. Então, hoje com a MP flexibilizou nesse sentido. O teletrabalho ele pode ser feito de uma maneira, igual por exemplo aqui na advocacia, nós pedimos para que todos os estagiários, todos os advogados, eles ficassem em teletrabalho, e muitos deles já tinham equipamentos eletrônicos, como notebooks e computadores. Somente uma estagiária não tinha. A gente emprestou um notebook aqui do escritório e conseguimos agilizar muitos processos que já estavam com uma demanda um pouco parado, né? E aí agora a gente já está dando sequência ao trabalho, todos eles em casa, eu inclusive estou também, e isso fazendo com que aquelas atividades que podem utilizar desse e-mail não fiquem paradas e não deixem de dar sequência às suas pendências, né? Então, ótimo. Aí, passando a antecipação das férias individuais, né? Então, o que acontece? Durante essas férias individuais, você pode antecipá-las. Você tem que informar para o empregado com uma antecipação mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, WhatsApp, indicação do período a ser gozado, respeitando o mínimo de 5 dias, gozo, mesmo que o empregado ainda não tenha direito aquisitivo, negociação ampla entre patrão e empregado, empregados do grupo de risco terão preferência no gozo das férias individuais e coletivas, né, o grupo de risco aí no caso do Covid-19, do coronavírus, pagamento do terço constitucional podendo ser feito após o início do gozo ou até a gratificação natalina do empregado, sendo essa situação a escolha do patrão, né? Enfim, conversão das férias em abono à escolha do empregador, pagamento das férias até o 5º dia útil. Então, assim, você vê que as regras foram totalmente modificadas nesse sentido. E isso para quê? Para que aquela atividade, dando um exemplo, um shopping que está hoje com suas atividades encerradas, e aí lá tem suas empresas, você pegar aquelas pessoas, antecipar suas férias. Eu sei que ninguém quer curtir, né, férias em casa, isolado, sem poder fazer nada, somente assistindo Netflix ou filmes, etc. Enfim, ninguém quer isso, mas a situação ela é excepcional. E por ser excepcional e por todos terem que abraçar esse isolamento para nós vencermos essa doença que traz muitas mortes para idosos, entre outras pessoas. E, então, assim, infelizmente, essa é uma escolha que o governo deu para as empresas, podendo aí desonerar a sua folha, porque vamos supor que se a gente consiga já no começo de abril, ou metade de abril, saímos dessa situação de confinamento, as atividades voltarão ao normal e as empresas já teriam antecipado essas férias e poderiam funcionar ao longo do ano para tentar recompor o caixa que ficou perdido agora, né? Então temos que todos abraçar. Concessão de férias coletivas. Não necessita de comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e comunicação a sindicatos representativos, notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência mínima de 48 horas, tá? Não se aplica ao limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT. Também aqui de forma excepcional, essa concessão de férias coletivas ela pode ser feita sem a rigidez que antes tinha, né? E também as férias coletivas podem ser feitas para um grupo de empregados e o outro grupo pode trabalhar em teletrabalho. Também empresas têm setores administrativos que poderiam ficar em teletrabalho e tem os setores operacionais que ficariam em férias coletivas, né? Isso aconteceu, por exemplo, com montadoras, que estão aí colocando seus grupos de administrativo e teletrabalho e seu grupo produção mesmo em quarentena, né? Nem as férias coletivas. Aproveitamento e antecipação de feriados, também da mesma questão, só que os empregados poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, né? Fica esse detalhe.
federais, estaduais, distritais e municipais, sendo para que isso deverão notificar por escrito, por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência mínima de 48 horas, e indicar expressamente os feriados aproveitados. Tá? Os feriados poderão ser utilizados para a compensação do saldo de banco de horas, devendo, no entanto, os feriados religiosos conter a concordância do empregado mediante manifestação em acordo individual por escrito. Se o empregado concordar, sem problemas. Vamos lá, banco de horas. Fica autorizada a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas. Antigamente a essa medida, nós tínhamos o banco de horas estipulado no artigo 59, parágrafo 2º e 5º da CLT. A diferença desse, que antes era a compensação de 6 meses, é o abaixo. O banco de horas da MP deverá ser estabelecido por meio de acordo individual para compensação em até 18 meses. Então o prazo é muito mais elastecido que no artigo 59, que era só de 6 meses. Esse período de compensação poderá ocorrer após a data de encerramento do estado de calamidade. Então, o estado de calamidade até o dia 31, não sei se vai ser prorrogado ou não, espero que não, espero que seja antecipado. Você tem até 18 meses para poder conseguir aí, compensar o banco de horas. Tal compensação poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder 10 horas diárias. Né? A compensação aqui autorizada do saldo de horas poderão ser discriminadas pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual coletivo. Isso aqui é para dar celeridade, senão para até passar por uma rodada de negociação de sindicatos demoraria-se muito, e a medida ela é excepcional, ela é urgente, ela necessita de imperiosidade. Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Ficou dispensados exames admissionais, mas não os demissionais. Todavia, tais exames poderão ser feitos até 60 dias após o prazo fim da calamidade pública, bem como se o médico avaliador da empresa ou da empresa de avaliação por ele contratada constatar que o trabalhador corre risco catalisador de algum auxílio securitário, este comunicará ao empregador tal necessidade. Então, por exemplo, você vai demitir um empregado. Você precisa do exame demissional, não do exame admissional, né? Certo. Só que se esse empregado ele tiver alguma doença, aí você vai ter que encostá-lo pelo INSS. Dispense-se, agora aqui é uma medida interessante, dispense-se o demissional se o ocupacional tiver sido realizado há menos de 180 dias. Então isso é importante. Você contratou um empregado e ele no admissional já tinha a aptidão, você não precisa fazer o demissional, tá? Salvo se ele se acidentar ou algo do tipo, aí sim, tiver que encostá-lo pelo INSS. Colocá-lo em um gozo de benefício, né? Encostar, né? Uma expressão mais daqui do cotidiano, chula. Treinamentos e períodos estão suspensos, previstos na norma de saúde e segurança do trabalho, devendo tais serem realizados após 90 dias do fim da calamidade. Esses treinamentos poderão ser feitos também à distância. Comissões de acidente permanecerão, mas os pleitos eleitorais dessas poderão restar suspensos. Enfim, né, por óbvio, não vamos ter aí estão querendo suspender até as eleições municipais, então que dirá eleições, pleitos eleitorais para membros de CIPA, etc. Direcionamento do trabalhador para a qualificação. O artigo 18 que foi revogado hoje pelo presidente, né, aquele que eu disse para vocês. Então não preciso explanar muito aqui, está no artigo. Lembrando, esse artigo está no Jus Brasil. Vai estar também no link da descrição, vai estar também no site da Expertise, que é a nossa empresa, e vai estar também no site da Martins Moura e Teixeira, que é a advocacia da qual eu sou sócio. O diferimento do recolhimento do fundo de garantia, isso daqui já foi bem batido, mas especificamente dizendo, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, independente do número de empregados, do regime de tributação, natureza jurídica, do ramo de atividade econômica e da adesão prévia referente às competências de março, abril e maio de 2020, né? Com vencimento de abril, maio e junho, respectivamente. Enfim, isso aqui seria interessante mais para aquelas empresas que
tem um número, vamos colocar, de 100 funcionários, que aí a economia ela é boa para poder fazer caixa. Agora, empresas pequenas que têm 2, 3, até 10 funcionários, eu não vejo essa medida com tanto efetividade, porque você pode entender o seguinte, que uma economia aí de R$300, será que vai afetar o caixa de uma padaria, de um mercadinho? Não, o capital de giro vai ser afetado pela não venda, né? E não por não contribuição. Agora, empresas maiores, sim. Bom, disposições finais, jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para atividades insalubres mediante acordo escrito. Prorrogação de jornada constitucional por força maior, permissão de escalar entre a 13ª hora e a 24ª hora, podendo tais serem compensadas em 18 meses através de banco de horas, suspensão de 180 dias para o ingresso de recursos administrativos em razões de infrações trabalhistas. Os casos de contaminação pelo coronavírus não são considerados como doença ocupacional, acidente de trabalho, modalidade de doença ocupacional, salvo se comprovado o nexo do empregador que não se atentou para aquela pessoa que está ali no balcão atendendo, não está usando máscara nem luva, está desprotegida, e isso ser comprovado como um nexo de culpa, né? Aí seria considerado sim. Prorrogação dos acordos e convenções coletivas pelo prazo de 90 dias, contado de 180 dias da data da publicação da MP. A atuação dos fiscais de trabalho ficarão condicionadas à falta de registro de empregados, a partir de denúncias, situações de grave e iminente risco, ocorrência de acidente de trabalho fatal, apurado por meio de procedimento fiscal. Trabalho em condições análogas a escravo e trabalho infantil. Antecipação do abono salarial a ser pago, 50% do valor do benefício devido no mês de abril e a segunda parcela para o mês de maio. Isso aqui é um alívio para o trabalhador também, né? Gente, a conclusão é o seguinte, essa medida provisória, ela precisa ser convertida em lei, mas ela já tá em vigor. Ela visa, de fato, proteger o emprego. Muita gente está dizendo que ela é uma medida provisória que está acabando com as relações entre patrão e empregado, transformando o empregado em apenas um objeto, principalmente agora no momento que ele está mais fragilizado. Eu não enxergo dessa forma. A gente tem que entender que o coronavírus, ele mata e está a Itália para poder mostrar o que está acontecendo de equivocado, né, por eles não terem a tempo colocado a população em quarentena, o próprio Irã também. Nós temos exemplos bons que vêm da China, da Coreia do Sul, que colocaram as pessoas em confinamento, que identificaram, que fizeram testes, mas é o seguinte, muitas empresas vão quebrar, muitas demissões vão ocorrer, já estão ocorrendo, e isso pode transformar o nosso país num país de desempregados, num país em que pessoas vão estar pedindo literalmente, milhões de pessoas vão estar pedindo literalmente esmola, e isso também vai matar pessoas. Não só por fome, mas também por condições de moradia inadequadas, diante da perda de condição, enfim. Então eu peço para que vocês leiam o nosso artigo, compartilhem esse conteúdo para aqueles empresários e também para os seus empregados, por que não? E nós aqui do Menos Imposto, por favor, a gente quer mesmo produzir esse tipo de conteúdo para poder ajudar, tá? E o quanto mais a gente puder fazer esse tipo de conteúdo para poder verificar se há uma luz no fim do túnel, a gente vai sim, esperando que, se Deus quiser, a gente tenha aí uma cura para essa doença ou uma vacina o quanto antes, tá bom? Tchau, pessoal. Menos imposto, por favor. Um abraço.